Olá a todos! Desta vez nós faremos pizzas em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. Venha conferir! Vamos preparar uma pizza em 1 minuto. Nós levamos a frigideira ao fogo, colocamos a massa de pizza e adicionamos o ketchup. Enquanto a massa aquecia, nós picamos o presunto em tiras. E o espalhamos sobre a pizza. Ralamos um pouco de queijo. E tampamos a frigideira. Esperamos o queijo derreter e a pizza de 1 minuto ficou pronta. Ela não está tão bonita, então decidimos fatiá-la. Hora de provar. A pizza de 1 minuto tem um gosto de uma pizza comum. Nada demais. Vamos direto para a segunda pizza. Tivemos 1 hora para prepará-la. Começamos com a massa. Em uma tigela colocamos a farinha, o açúcar, sal e o fermento seco. Misturamos tudo. Adicionamos água quente e mexemos. Depois colocamos a tigela em uma batedeira. Adicionamos um pouco de azeite e um pouco de farinha. Posicionamos a batedeira e a ligamos. Deixamos a batedeira fazer o trabalho dela por 10 minutos e a massa ficou pronta. Nós deixamos a massa na tigela para deixá-la descansar. Enquanto isso, preparamos o molho. A base do nosso molho foi a polpa de tomate. Colocamos 4 colheres de sopa da polpa em uma panela. Adicionamos água e mexemos até a mistura ficar líquida. Polvilhamos um pouco de manjericão seco, adicionamos azeite, sal e mexemos tudo pela última vez. E o molho ficou pronto. A nossa pizza foi de marguerita. Para preparar o recheio, nós precisamos cortar alguns tomates cereja. A massa cresceu, nós precisamos sová-la. Separamos um pedaço de massa. Despejamos um pouco de farinha sobre a mesa e esticamos a massa sobre ela. Com o rolo, nós definimos o diâmetro desejado para a massa. Colocamos a massa em uma assadeira. Colocamos o nosso molho de tomate e espalhamos uniformemente. Ralamos um pouco de queijo por cima. E acrescentamos os tomates cereja. Nós precisamos também de um pouco de azeite de oliva. Nós os pincelamos sobre as bordas da pizza para que elas ficassem bem crocantes. Levamos ao forno a 200 graus. Esperamos 15 minutos. E a nossa pizza de 1 hora ficou pronta. Nós as fatiamos. E chegou a hora de provar. Essa pizza ficou ainda muito mais saborosa, mas não tá uau. Então nós demos início à nossa terceira e última pizza, a de 1 dia. O tempo já está correndo. Nós finalmente terminamos de construir o nosso forno a lenha, então foi nele que nós assamos a melhor das pizzas. A propósito, não só temos um forno, mas também um defumador. A gente também vai usar ele. Nós começamos preparando o presunto. Nós limpamos a carne. Pegamos um copo de água, adicionamos 3 colheres de chá de açúcar mascavo e a mesma quantidade de sal. Mexemos para dissolver completamente o sal e o açúcar. Colocamos essa salmoura em uma seringa e a injetamos em vários pontos da nossa carne.
Pronto. Medimos o comprimento da carne e cortamos o plástico no tamanho certo. Selamos um dos lados e colocamos nosso pedaço de carne dentro dele. Embalamos a vácuo e deixamos marinar na geladeira por 5 horas. Enquanto isso, preparamos linguiças italianas. Para isso, precisamos de 2 tipos de carne, bovina e suína. Nós limpamos as carnes. E as fatiamos. Depois cortamos em pedacinhos menores. Por fim, com a ajuda de 2 cutelos, nós picamos a carne. Esse é um processo mais demorado e difícil do que usar um moedor de carne, mas eu gosto mais da forma como a carne fica sendo picada assim. Pronto. Colocamos um mix de pimenta em um pilão e o socamos. Despejamos sobre a carne. E também acrescentamos páprica, pimenta em flocos, sementes de mostarda. Colocamos erva doce no pilão e também a socamos, a fim de intensificar o seu sabor. E colocamos na carne. Salgamos bem. Esmagamos o alho. Descascamos. E picamos. Acrescentamos sobre a carne. Misturamos bem com as mãos, até que todos os temperos fossem dissolvidos e absorvidos pela carne. A carne pronta levamos ao moedor, mas não precisa ser moída, mas sim rechear as nossas linguiças. Para ter uma película que revestisse as linguiças, nós usamos tripas naturais. Nós as encaixamos e puxamos sobre o bico do moedor. E a recheamos. Quando a linguiça ficou completamente recheada, nós a fechamos. Nós amarramos a linguiça em vários pontos com um fio, para que elas tivessem um tamanho e aparência característica. Foi essa quantidade de linguiças que tivemos no final. Nós a penduramos em uma barra de ferro. E a colocamos no defumador. Abrimos o forno. Colocamos algumas brasas, álcool seco e o acendemos. Nós cobrimos o álcool seco com as brasas e os deixamos queimar. Assim que o fogo começou a queimar, jogamos algumas lascas de madeira por cima. Assim elas vão emitir mais fumaça. Fechamos o forno e verificamos o defumador, para ter certeza que a fumaça estava chegando até as linguiças. Está tudo certo, então fechamos o defumador. Um pouco mais tarde, colocamos algumas lascas de madeira em uma tigela de ferro e colocamos sobre as brasas. Dessas formas, as lascas queimariam de uma forma mais lenta. Para o molho, pegamos alguns tomates frescos. Fizemos cortes cruzados na casca.
Em seguida, colocamos eles em água fervente. Após alguns minutos, a casca dos tomates já pode ser removida com facilidade. Depois colocamos os tomates em um pote de vidro. Adicionamos um pouco de manjericão e picamos tudo com liquidificador de imersão. Descascamos uma cebola grande. E a picamos em cubos pequenos. Levamos uma frigideira ao fogo, despejamos óleo e fritamos a cebola. Colocamos nossa mistura de tomate e manjericão e mexemos. Esmagamos dentes de alho com uma faca e picamos. Depois adicionamos ao molho. Abrimos um vidro de tomates secos. Pegamos eles. Os picamos bem. Adicionamos muita páprica e uma mistura de ervas italianas para dar cor. E misturamos o molho. Por último, adicionamos o sal e deixamos ferver por mais alguns minutos. E o molho ficou pronto. A carne para o presunto já estava marinada, então nós abrimos o plástico. Colocamos pimenta malagueta em um pilão. E assocamos. Acrescentamos mostarda seca, ervas e sementes de gergelim. Misturamos todos os temperos com uma colher. E depois colocamos tudo sobre a carne, distribuindo uniformemente. Colocamos a carne no forno. Adicionamos água no fundo de uma assadeira para evitar que a carne secasse. E programamos o forno a 70 graus, por 6 horas. Então, nós preparamos uma mussarela caseira. Despejamos 4 litros de leite caseiro em uma panela. E o aquecemos até ficar quente o suficiente. Adicionamos vinagre aos poucos. E depois de alguns minutos o leite coalhou, se separando do soro. Nós o tiramos da panela com as mãos e esprememos o excesso de líquido. Em seguida aquecemos o soro de leite até que ficasse bem quente. Acrescentamos sal. Quando o soro ferveu, colocamos o queijo de volta na panela. Nós aquecemos o queijo no soro do leite quente e o esticamos. A mussarela já está quase pronta. Colocamos gelo em uma panela com água. E jogamos o queijo na água fria para esfriá-lo.
Agora sim a nossa mussarela caseira ficou pronta. Então chegou a hora de fazer a massa da pizza. Despejamos água morna em uma tigela. Desfizemos o fermento úmido. Adicionamos um pouco de açúcar e farinha. Misturamos tudo. E deixamos a massa crescer em um local quente. Enquanto isso, cortamos um pouco de lenha. Abrimos o forno. Colocamos a lenha. E acendemos. Antes de fazer a pizza, a gente precisa esquentar bem esse forno. A massa já cresceu. Acrescentamos manteiga. E misturamos bem. Aos poucos adicionamos mais farinha. Misturamos a massa primeiro com uma espátula. E depois com as mãos. A massa ficou pronta, mas ainda assim a colocamos em um local quente para que ela crescesse um pouco mais. Colocamos um pouco mais de lenha no fogo. O presunto artesanal também ficou pronto, então os fatiamos. As linguiças já estão bem defumadas e prontas. Então também fatiamos. Nós polvilhamos um pouco de farinha na mesa e separamos a quantidade certa de massa. Primeiro achatamos com as mãos e depois esticamos com o rolo. Colocamos o molho e espalhamos pela superfície da massa. Acrescentamos as fatias de presunto. Pegamos pedaços de mussarela e também distribuímos sobre a pizza. E por cima colocamos nossas linguiças italianas apimentadas. Espalhamos as brasas no forno. Varremos as cinzas com uma vassoura. Pegamos a pizza
e levamos ao nosso forno quente. A pizza assou muito rápido. Depois de 1 minuto, nós já tivemos que virá-la, porque a temperatura era mais alta do lado do carvão vegetal. As bordas começaram a inchar, o que significa que a massa já está assando. Nós levantamos a pizza, porque a temperatura é muito mais alta sobre o fogo. Nós a seguramos assim por 20 segundos e a retiramos do forno. Pronto, a fantástica pizza que levamos o dia todo para preparar ficou pronta. Nós a fatiamos. Olá a todos! Acredito que muitas pessoas conhecem os bombons Ferrero Rocher. Decidimos fazer um desses bombons, mas em tamanho gigantesco. Primeiramente, vamos ver o que há dentro dele. Chocolate e nozes. E depois uma camada crocante, creme de chocolate e avelãs. Começamos comprando os produtos que precisamos. Chocolate ao leite. Muito açúcar. 2 caixas de cacau em pó. 2 caixas contendo 5 kg de manteiga. Não precisamos de mais nada nessa loja. Vamos até o caixa. Essa compra ficou a R$ 950. Também compramos um saco de arroz estufado, 10 kg de amendoins e um saco de avelãs. Tudo isso custou mais R$ 700. Como formas, decidimos utilizar esses enormes caldeirões de ferro. Por conveniência, desdobramos os fechos e retiramos as alças. Viramos os caldeirões e embrulhamos com película aderente. Vamos usar arroz para fazer a camada crocante. É o mais crocante possível e usaremos caramelo para aderir. Colocamos meia lata de xarope de milho numa caçarola. 6 kg de açúcar. E colocamos no fogão. Temos que nos certificar usando um termômetro. A temperatura deve atingir 146 graus. Colocamos o arroz estufado. E misturamos com caramelo. Deitamos toda essa massa sobre o molde. E tentamos cobrir todo o caldeirão. Mas é aí que as coisas dão errado. O caramelo se esfria muito depressa, se desfaz e não mantém a sua forma. E esses caldeirões têm uma forma muito ruim. Por isso decidimos refazer tudo. Encomendamos meias esferas de acrílico. Abrimos. E as retiramos. Eu acho que elas são simplesmente perfeitas. Para garantir que nada se grude nas formas, pulverizamos óleo com uma lata de spray nas paredes interiores das formas. Dessa vez utilizaremos marshmallows para colar o arroz estufado. Colocamos 2 pacotes em uma tigela. Colocamos no micro-ondas. Elas ficam bem derretidas. É a consistência de uma pasta cremosa. Colocamos o arroz estufado na mesma tigela. Usamos uma espátula para misturar tudo. E ficou uma massa bem gelatinosa. Pulverizamos óleo nas luvas para que o marshmallow não grude. Colocamos a massa em um dos recipientes. Espalhamos sobre a forma. Repetimos esse procedimento muitas vezes, até que as paredes interiores estejam completamente cobertas. Pronto! O passo seguinte é fazer a pasta de chocolate. Tiramos 2 caixas de manteiga. E transferimos 2 blocos para uma panela. Colocamos a panela no fogão para que derreta. Pronto! Ainda precisamos de muito leite condensado. Sobraram esses dos vídeos anteriores. Precisamos de amendoim e cacau. Colocamos o copo do processador na balança. Despejamos 300 gramas de amendoins. 2 colheres de sopa de cacau. Abrimos 2 latas de leite condensado. E colocamos no mesmo recipiente.
E para finalizar, 200 gramas de manteiga. Fechamos com a tampa. Colocamos no corpo do processador e ligamos. Trituramos tudo até formar uma pasta cremosa. A consistência dessa pasta é como a Nutella, bastante densa. Utilizamos uma espátula para transferir a pasta para o molde. Repetimos o mesmo processo várias vezes. Depois de 6 horas, o leite condensado, a manteiga e quase todas as nozes tinham se esgotado, e os moldes ainda não estavam cheios. Tivemos que comprar todos esses mesmos produtos de novo. Continuamos a fazer a massa. Agora até que os moldes fiquem completamente cheios. Demorou 8 horas. E finalmente a fase foi concluída. A etapa seguinte é a avelã inteira. Precisamos fazer 2 enormes metades de avelãs. Por isso vamos usar muitas dessas nozes. Nesse momento as avelãs estão cruas e não cheiram a nada. Para consertar isso, despejamos em 2 assadeiras. E as colocamos no forno. Deixamos aquecer durante 20 minutos para soltar o sabor. E para unir as nozes, vamos fazer um pouco de caramelo. A composição é exatamente a mesma: xarope de milho, um pacote de açúcar e água. Colocamos no fogão. Não podemos esquecer de usar o termômetro. Assim que indicar 145 graus, retiramos as nozes cozidas e deitamos na panela. E misturamos bem com o caramelo. E depois levamos para taças de formas hemisféricas. Pronto! Assim que o caramelo endurecer, retiramos da tigela. E retiramos o papel manteiga. Temos uma metade perfeita de uma noz gigante. Ou melhor, 2. Basta pressioná-las no meio do molde para dentro da pasta. Usamos uma espátula para nivelar a pasta de todos os lados. Agora esse doce está muito macio, e se o tirarmos do molde, ela vai se desfazer. Por isso colocamos os hemisférios no congelador. Ali elas vão se resfriar e o recheio de chocolate vai endurecer. Levará cerca de 2 dias para que o doce endureça completamente. Antes de retirar, há muita coisa para fazer. Antes de mais nada, é preciso fazer o embrulho. Compramos esse tipo de papel de embrulho dourado. Para replicar o formato, amassamos o papel com as mãos. Depois desdobramos de volta. Desenrolamos a fita dupla face. E colamos uma outra dessas folhas. No total usamos 6 folhas, unimos todas elas e fizemos um embrulho gigante. Está pronto. Segundo passo, para a futura camada exterior precisamos triturar as nozes. Isso é fácil, colocamos no liquidificador e trituramos até uma fração menor. Despejamos em outra tigela. A terceira etapa da preparação. Pegamos uma barra de chocolate, abrimos ela e partimos os pedaços. Enchemos uma tigela inteira. E derretemos em banho-maria. O volume vai se encolher. Vamos derreter tudo. Temos uma tigela de chocolate quente. Uma última coisa, fazer mais um pouco de creme de chocolate para colar as metades. Agora está na hora de embrulhar bem a mesa com papel filme. E finalmente podemos retirar as formas refrigeradas.
Cortamos o arroz estufado que estiver sobrando e viramos o molde para baixo. Temos uma metade. Agora a segunda. Felizmente correu tudo bem e nada se partiu. Vamos espalhar uma camada de chocolate sobre tudo isso. A maneira mais fácil é derramar o chocolate diretamente da concha e espalhá-lo com uma espátula. Agora polvilhamos as nozes esmagadas por cima, até cobrirem todo o doce. Espalhamos mais uma camada de chocolate por cima. Usamos uma espátula, misturamos todas as nozes até parecerem com o original. Pronto, ficou perfeito. Fazemos o mesmo com a outra metade. Quando o chocolate se fixou, tiramos o filme. E viramos as metades em uma tábua. Retiramos a película. Espalhamos a pasta de chocolate para colar as metades. E colocamos a segunda metade por cima. A princípio está quase pronto. Ela ficou muito parecida com a pequena versão original dela. Vamos selá-lo. Pelo fato de ser um papel e não papel alumínio, ela é muito suave. O toque final dela é colocar o adesivo. E finalmente, depois de 4 dias de trabalho duro, o Ferrero Rocher gigante de 100 kg está pronto. Eu acho que ficou um trabalho muito digno. Eu calculei o seu custo inteiro, incluindo todos os extras, e ficou quase em R$5.000. Vamos cortar um pedaço.